Por exemplo, se determinado político ganhar, a Bolsa de Valores vai disparar. Vou comprar muita bolsa. Cara, E o que vocês enxergam nesse momento de Selic alta, que é um momento mais delicado, então algumas empresas passam por mais dificuldade, são as empresas que alugam os imóveis. O que vocês enxergam que é oportunidade hoje nos fundos imobiliários ou que pode ser uma cilada? Bom, acho que de oportunidade a gente tem muitos bons fundos imobiliários aí em lajes corporativas, também logística, shopping, que estão muito descontados. Então vale a pena comprar eles, montar a posição agora, porque como o Ricardo falou, o objetivo dos fundos imobiliários não é o ganho de capital, não é ter lucro ali na cota. Mas é sempre interessante ter um lucro e aí depois ver o que pode fazer com isso. Então é interessante procurar fundos que, por exemplo, em lajes corporativas estão em regiões muito demandadas, que não tem tanto espaço para subir em novos prédios comerciais, em shoppings, em shoppings que atendem classes mais altas, que são mais resilientes à crise e assim por diante. Acho que tem bastante oportunidade hoje no mercado. Uhum. E acho que isso é interessante que você comentou, né? Que a partir do momento que você pega imóveis, por exemplo, de escritórios, que são em locais que não dá para replicar, não dá mais para subir tanto prédio, tem uma demanda muito grande, mesmo com a crise ainda vai ser muito menos afetado que um que tem imóveis mais em regiões mais periféricas, que não são tão de qualidade assim, onde pode ter uma vacância maior, né? Uhum. Esse aí é o custo de reposição, né? Uhum. Eu acho que o custo de reposição ele é muito relevante, principalmente no setor de logística. Galpão logístico, se você pegar fundos assim que tem a maioria dos seus galpões próximos a grandes capitais. Então a gente tem até um exemplo que está ficando muito bem falado, que é o BTLG11, que ele tem a maioria dos seus galpões, assim, raio 60 quilômetros da capital de São Paulo. Como é que você vai construir um galpão novo dentro da cidade de São Paulo? Muito difícil. Onde você vai achar um terreno, quanto ele vai custar, quanto que vai custar para repor, né? O custo de reposição é muito alto. Então, os fundos que já existem, né? Os galpões que já existem, eles acabam se valorizando. Vão se valorizar como? De repente, melhorando um contrato com algum inquilino, né? Eventualmente até vendendo algum desses galpões. O custo de reposição, eu acho ele bem relevante nesse setor de logística, principalmente. Uhum. Porque as lajes corporativas, escritórios, ainda tá caminhando devagar, sim, né? Sim. Eu gosto muito de fundo de escritório, mas, cara, devagarzinho. É só as áreas mais nobres que estão valorizadas, né? Tem muita coisa ainda que tá apanhando ainda na Bolsa de Valores, sim, né? Muita vacância também, que num cenário de juros altos, as empresas vão pensar 10 mil vezes antes de, não, vou abrir mais escritório aqui, vou expandir minha empresa, o que faz com que tenha muita sala desalugada, que consequentemente não gera resultado para o fundo e abaixa o preço também, né? Oferta e demanda. Sim. E uma coisa que eu acho legal de falar, que é esse cenário que a gente vive hoje, com a Selic do jeito que está, com o IPCA do jeito que tá difícil achar fundo imobiliário caro. Tá tudo muito barato. Então, assim, qual é a oportunidade que a gente vê hoje? Comprar bons fundos a preços justos ou até descontados. Essa aí pode ser a oportunidade da década, por exemplo. Porque se você fizer uma lista para pegar qual fundo que está acima do seu valor justo, né, que a gente vê por aquela métrica do PVP, preço sobre valor patrimonial, pouquíssimos fundos estão acima de 1, que seria o valor justo do fundo. Poxa, e acima de 1,05, que seria assim 5% de ágio, né, 5% mais caro do que deveria, cara, acho que dos grandes fundos nenhum. Então, assim, uma baita de oportunidade de comprar barato. E até fundos que historicamente sempre negociaram acima do valor patrimonial não estão sendo negociados mais. Então você pega um HGLG, que muita gente diz que é o que agora mais... Agora deve ter subido, né? Mas ficou um tempo Exato, lá. Mas ainda não, ainda está descontado. Ainda baixo. Tem uns 8% de desconto. Pois é, o HGLG é um exemplo perfeito de um fundo que ele tem qualidade, e por qualidade que ele tem, ele sempre é negociado acima do seu valor justo lá na Bolsa de Valores. Se a gente pegar uma média histórica aí dos últimos anos, ele costuma negociar quase 10%, 15% acima do seu valor justo, que a gente vê pelo PVP de 1,10, 1,16. Hoje, se você for comprar HGLG na Bolsa, tá abaixo de 1. Tá né? 0,93 aqui, ó. Olha aí, hoje, enquanto a gente grava esse podcast, 0,93 o seu PVP. Ou seja, 7% de desconto do valor justo, mas se pegar a sua média de negociação histórica, tá quase 15% a 20% de desconto.
Ainda mais, E acaba sendo um fundo que diversos analistas vão lá e falam que acaba sendo um dos de maior qualidade da bolsa, dos fundos imobiliários. Então, realmente são grandes oportunidades que tem hoje, né? Até porque tem um histórico, né? Eu acho que são poucos fundos imobiliários que têm mais de 10 anos de vida, né? De duração, para a gente conseguir falar assim, não, em 10 anos trouxe o retorno esperado. O HGLG é um exemplo que performou super bem, né? Sim, com certeza. E o que vocês veem que pode ser uma cilada nesse momento? Então, a gente tem diversas oportunidades, mas que vocês veem que não seria interessante, que tem um risco muito grande nessa incerteza toda. Que tudo tá barato, né? Mas aí tem coisas que estão baratas que com o cenário melhorando, a perspectiva é de subir, mas ao mesmo tempo tem coisa barata que, dependendo dos fundamentos, mesmo com a perspectiva melhorando, não é tão positivo assim, né? Eu penso que o cenário de hoje tem que fazer o arroz com feijão. Eu não vejo necessidade de correr risco. Então, por exemplo, se a gente olhar os fundos de papéis, aqueles high grade, né, que são os que têm melhor qualidade de crédito. Cara, todos eles muito próximos do seu valor justo, alguns até com desconto de 5%, 7%. Então, assim, é uma compra que a gente brinca que é no-brainer, né? Tão óbvia. Se é o fundo que tem as características mais seguras e está com desconto, por que eu vou olhar aqueles de médio risco ou de alto risco, mesmo que estejam descontados? Bom, provavelmente vão estar mais descontados ainda. Então, possivelmente tem mais potencial de lucro? Sim, mas na minha visão pode ser uma armadilha. Porque se tem a chance de comprar um bom por um preço muito bom, eu acho que o ideal é olhar para ele. Então, aqueles fundos middle risk, high yield, eu não olharia. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Ricardo falou. Não tem motivo para agora a gente comprar high yield. A gente já viu exemplos recentes de que deu muito ruim, então o HCTR11. Temos clientes na consultoria que têm ele em carteira, manteram na carteira e continuam lá com prejuízo muito grande. Então não tem por que correr esse risco. E também, falando dos fundos de tijolo, acho que vale tomar um cuidado a mais com fundos muito alavancados, que têm muita dívida, porque exatamente pela natureza do fundo imobiliário de ter que distribuir 95% do resultado, fica difícil para ele conseguir lidar com uma dívida muito grande. Então é importante ficar de olho nisso também. E é claro, né, o que a gente já falou, fundos que têm imóveis em áreas não tão boas ou que não estão tão visadas também vale tomar o cuidado. Tem muita coisa boa barata. Exato, o que eu vejo é que com esse cenário de inflação alta e Selic alta, se você pega um fundo de papel com dívidas mais arriscadas, a chance do emissor não conseguir pagar com uma Selic a 15, com uma inflação aí podendo bater 10%, mais o ágio que tem em cima é muito grande, né? Então, de ter calote acaba sendo algo que vai acontecer. Não, exemplo ótimo a gente trazer o HCTR que teve problema. Foi ano passado ou faz 2 anos já? Foi 23, eu acho. Foi 2023. Ainda foi antes dessa alta da Selic, mas tinham contratos ali dentro que remuneravam IPCA mais 16%. Cara, é uma dívida muito cara, né? E aí se você tem uma inflação subindo ou o contrato que tem a Selic subindo, vai ficando difícil para esse emissor ali, para esse pagar. Né? E aí, qual que é o grande problema de um fundo imobiliário, agora falando de papel? É calote. Né? Se tiver um calote, por exemplo, digamos que 10% do patrimônio do fundo tenha um calote. Bom, o fundo continua pagando dividendo com aqueles outros 90% de receita que ele vai tendo. Mas machuca, né? Porque o dividendo vai cair, a cotação vai cair. Então, assim, o pior cenário de um fundo imobiliário é ter calote. Por isso que a gente sempre tem que olhar para a qualidade da gestão, para a qualidade dos contratos, quais são as garantias que tem ali. Né? Tudo isso a gente pode ver no relatório gerencial ou acompanhar através de analistas, enfim. Tem que fazer um pouco da lição de casa. Com certeza, porque é aquilo, juro mais alto é dificuldade para as empresas e no final das contas a empresa tem que se manter saudável para conseguir pagar a dívida, né? Então o cenário tem que tomar ainda mais cuidado com isso por conta da saúde das empresas mesmo, né? Exato, imagina que nem um IPCA mais 16, aí bate o IPCA de 10%, aí vai ter que pagar 26%, aí não aguenta quebra, pagar, ninguém né? aguenta, aí todo mundo quer, e foi o que aconteceu, né? Foi. E aí é até legal trazer esse exemplo do HCTR de novo, que você disse que tem cliente que mantém carteira, né? E aí, tem uma questão muito psicológica ali. Porque se você for pensar friamente, eu acho que se o investidor for racional, ele precisa esquecer aquele cenário de 2022, que esse fundo aqui, como exemplo, pagava 15% ao ano. Era o mais falado, né?
mas aquele cenário não existe mais. Tá? Então quer dizer que, não, a HCTR joga fora, é uma porcaria? Não necessariamente, mas para de ancorar naquele preço. Aquele preço, esquece, não vai ser nunca mais. Exato. Agora é um novo fundo. Se teve calote, se não tá mais com o mesmo portfólio, não é o mesmo fundo, é outra coisa já, e tem que analisar como se fosse outra coisa. Exato, né? Pensa agora, do dia 0 para frente. E aí acho que o investidor tem que pensar, eu compraria isso daqui hoje? Se não compraria, às vezes tinha que repensar a posição, porque ele tá mantendo lá um dinheiro que ele poderia utilizar para vender, até mesmo compensar lucro de outros, que ele fosse vender também, enfim, o prejuízo, e escolher algo que ele considera que é interessante se comprar hoje, né? Então acho que é importante isso também. Eu acho que essa aí é uma baita de uma lição também, né? Quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente pode se beneficiar quando você tem um prejuízo, você pode abater de um lucro que você tenha no futuro. Eu fiz isso uma vez, faz pouco tempo. Eu tinha um fundo imobiliário de laje corporativa, era aquele BRCR11, que, pô, antigamente ele era o mais famoso que tinham poucos, né? Só que, de repente, ele começou a fazer algumas besteiras, começou a cair pra caramba. Aí, sei lá, no fim das contas, eu tive R$2.000 de prejuízo. Aí eu falei o seguinte, cara, no dia 0 hoje, não acho que é a melhor compra a fazer. Então eu falei, eu vou vender, eu pego esses R$2.000 de prejuízo, deixo anotado, e qualquer outro lucro que eu tenha com o fundo imobiliário daqui para frente, eu não preciso pagar imposto de renda, porque eu abato esse prejuízo que eu tive antes. Então, assim, faz mais sentido eu vender, pegar esse prejuízo, colocar em outro lugar, que aí eu posso vender agora qualquer fundo que eu tiver com lucro, que eu não vou ter essa dor de cabeça. E vai, às vezes, estar alocando o seu dinheiro em um fundo que você considera mais interessante, que está melhor do que esse outro, né? Não, e admitir uma escolha errada também. Poxa, eu comprei porque eu pensava que o setor de lajes corporativas ia voar e, cara, deu tudo errado. Esse fundo, especificamente, ele tem um imóvel que ele tá mal localizado, assim, ele tá na zona sul de São Paulo, mas, assim, muito longe. Então, o imóvel é bom, mas ele não consegue locar porque ninguém quer ficar mal localizado. E até um certo momento da história da cidade, ali era um bom local. Só que a cidade foi mudando e São Paulo é um caos, né? Muito trânsito, então ninguém quer ficar longe. Aconteceu isso também com aqueles imóveis que foram muitos para Alphaville, né? Para Barueri. Teve uma época da nossa história aqui que parecia que todo mundo ia trabalhar em Alphaville, que era mais barato, os imóveis eram gigantes, as lajes. Questões tributárias também, depende da empresa. Várias empresas estavam indo para lá. Aí eu acho que teve a questão da pandemia que atrapalhou muito toda essa dinâmica. Mas, cara, quem quer se deslocar 2, 3 horas por dia para ir trabalhar? Ninguém. Então, para as empresas, está difícil trabalhar longe. E aí tem essa ideia do home office. Quem mora longe prefere trabalhar no home office, enfim. A localização hoje, principalmente para escritório, está falando muito mais alto até do que era alguns anos atrás. Exato, é porque o pessoal já está acostumado com isso aí. Não, eu quero trabalhar de home office, não quero ter deslocamento, quero ficar em casa. Aí a empresa quer fazer presencial de qualquer forma. Aí tá numa localização que não é tão interessante assim, não consegue nem os melhores profissionais, porque o pessoal não quer se deslocar hoje em dia, né? Não quer ir para longe. Total. E aí o que acontece com o imóvel? Vai ficar com a vacância mais alta e, consequentemente, a cota também vai acabar caindo por conta do dividendo não ser o potencial máximo ali que ele poderia pagar, né? Então... É isso, é um baita de um desafio. Então, os fundos que têm esses imóveis não tão bem localizados, esses daí estão sofrendo, e aí, de repente, eles vão ter que tentar negociar, vender, né, reformular o portfólio, que é um trabalho importante que a gestão tem que fazer. Então, assim, a gente olha com um pouquinho mais de desconto ali, né? Tá mais prejudicado. E o que eu tava vendo até com relação à inteligência artificial, vai ter muita profissão que vai deixar de existir, ou que vai exigir menos sala comercial também. Então, por exemplo, atendente de telemarketing ou esse tipo de vendedor só vai ser IA. E até para um vídeo nosso eu tinha pegado uma foto, né? Parece que era um galpão de pessoas trabalhando lá, cada um no seu quadradinho ali atendendo o telefone, que não vai existir mais, né? Vai acabar diversas profissões que exigia antes um escritório grande, com times de 100, 200, 300 pessoas. A IA vai substituir e não vai ter mais essa demanda por esse espaço físico tão grande assim, né? Então... Mas pode surgir outros, né? Outras áreas, que, por exemplo, uma que vai demandar muito nos próximos anos é data center. Sim. E isso daí no mundo tá bem espalhado. Se a gente olhar os REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos, alguns dos maiores são especializados em data centers. Né? Tem um, que eu acho que é o Equinix, ele tem data center em São Paulo. Então, assim, é um fundo gringo que tem esse tipo de imóvel aqui no Brasil.
E eu acho que tem alguns fundos imobiliários já aqui no Brasil que estão olhando para esse setor. O Se eu não me engano, LZR tem. isso. Se eu não me engano, a LZR ele já tem data center, né? Já tem, acho que é 12% da carteira. Olha, bastante. Bastante, era Bastante 4%, eles coisa. estão aumentando agora. E o LZR ele é um fundo de tijolo, né? Mas ele é híbrido, Ele né? é Ele tem híbrido. vários tipos de imóveis diferentes, né? Exato. Acho que é logística. Tem de renda urbana Renda também, urbana. tem bastante coisa. Aham. Fundo que Eu a gente gosta. tava na Marginal e aí eu tinha visto uma construção e era de data center mesmo, grandona lá, aparecendo. Então, da mesma forma que vão ter setores que vão ter uma diminuição na demanda, vão ter outros que vão surgir, vão crescer. Cara, E quem tá observando para isso consegue pegar água limpa ainda, né? Então, acho que e é sabe interessante. um exemplo, outro exemplo legal também dessa área? Agência bancária. Até alguns anos atrás tinha muito fundo imobiliário que era 100% agência bancária. Ou agência do Banco do Brasil, ou agência do Santander. Mas, cara, de repente veio uma revolução de banco digital, que não tem mais agência. Foram diminuindo. E aí? E o fundo imobiliário que só tinha agência bancária? Né? O futuro dele não era muito bom. Aí o que já está acontecendo, que eu acho isso muito interessante, até um ponto positivo quando a gente fala de imóveis, que eles são resilientes. Resilientes em que ponto? De mudar devido ao cenário. Então tem um fundo imobiliário que tinha muita agência, se eu não me engano, do Santander. Não sei se ele foi vendido, ele foi incorporado, mas agora está com uma característica de renda urbana. Então algumas dessas agências, os caras venderam e virou supermercado. Vendeu e virou algum outro tipo de consumo urbano, né, que a gente diz. Que, aliás, eu acho que é um dos melhores setores que a gente tem nos fundos imobiliários de tijolo, é o de renda urbana. Que tem ali loja de departamento, escritório, instituição de ensino, onde o ponto, né, a localização, mais uma vez, é fundamental. Né? Uma escola, um supermercado não quer mudar de lugar porque ele já tem a freguesia ali, né? Então, o fundo de renda urbana, o Gari também, eu acho que tem metade renda urbana hoje. Mudou bastante, inclusive, né? Mudou, inclusive era a logística, né? Sim. Cara, eu acho que esse setor de renda urbana, para mim, é um dos melhores que a gente tem. HGRU também eu gosto bastante. Estão fazendo um bom trabalho. Não, HGRU você pode até falar um pouquinho mais que você é analista, mas, cara, para mim é Top. o máximo, assim. Tá E na tá carteira barato, da viu? DIN, tá barato. O que eu vejo é o seguinte, né, que o imóvel acaba que se ele tem uma boa localização. Então, antes era uma agência do Santander, mas a agência tinha que estar numa boa localização para conseguir os clientes, para ter esse fluxo de pessoas. Então, da mesma forma que hoje a agência bancária não é tão demandado pelas pessoas, então quase ninguém hoje vai até a agência. Acaba sendo um público mais velho. Esse mesmo imóvel pode ser utilizado para outra coisa, como tem um fluxo tão grande de pessoas lá, vai ter demanda, vai trocar, ó, seja para fazer uma instituição de ensino, seja para fazer um mercadinho, seja para fazer qualquer outra coisa. Então, acredito que a localização é tudo, e para esse tipo de imóvel de renda urbana, ele acaba sendo mais resiliente. Basta que a gestão esteja boa também para conseguir alinhar os interesses e ver aquilo que está funcionando melhor, né? E aí é engraçado que tem uma brincadeira no mercado que dizem que tem 3 pontos principais do que a pessoa deve olhar quando investe num fundo imobiliário, da qualidade desse fundo de tijolo, que é localização, localização e localização. No fim das contas, se é uma boa localização, pode ter um retrofit, pode mudar, vender para outro inquilino, alugar para outra pessoa, mas se é bem localizado, tem um diferencial. Exato. E eu entrei até no site do Tesouro Direto para ver isso daqui. E hoje o Tesouro IPCA mais 2029 está pagando IPCA mais 7,89%. E eu lembro quando o IPCA bateu o IPCA mais 6 primeiro, né? Mais 6, que era a oportunidade da década, que é imbatível, que você compra sem olhar. Aí depois foi para IPCA mais 7, agora tá quase IPCA mais 8. Queria saber a opinião de vocês. Do que vocês iriam hoje? De fundo imobiliário, montar uma carteira diversificada, ou iria de IPCA mais 7,89? E por que também? Começando pelo Rodrigão aí dessa vez. Vamos lá. Eu acho que no caso eu compraria um pouco de cada. Então teria sim ali o IPCA mais 7, 7,5, porque é uma taxa que a gente não vê todo dia. Então desde 2010, quando o Tesouro está sendo negociado, ele foi negociado antes, né? Mas desde 2010 que levantamos esses dados, em 2 ou 1,5% dos dias essa taxa estava disponível. Então é muito importante a gente ter ela travada. Mas também tem muita opção em fundos imobiliários. E como a gente já comentou aqui, estão com muito desconto, laje corporativa muito desconto, logística também.
Então, eu faria uns 70% fundo imobiliário agora e 30% IPCA+. E você acha que vão ter, escolhendo bons fundos hoje, vários que vão conseguir bater esse IPCA mais 7,9 praticamente? Você acredita que isso é possível? Acredito que sim, no longo prazo. Então, 10, 15 anos, pensando nesse período. E aí você acredita que é mais que dá pra fazer, né? Que é tranquilo bater essa taxa, tanto que você quis colocar 30% em IPCA+, e os 70% em fundo imobiliário. Tranquilo eu não acho, mas escolhendo bem, acaba ficando mais tranquilo. Boa. Eu penso o seguinte, não dá para fechar o olho para uma taxa do Tesouro direto pagando IPCA mais 7, quase IPCA mais 8. Por quê? Simplesmente porque a gente tem que fazer aquela escala de risco-retorno. Bom, se o título mais seguro do país está pagando IPCA mais 7, cara, esse aqui é o nosso benchmark, é o nosso comparativo. É muito bom. Para o investidor, comprar um Tesouro IPCA, eu acho muito bom. Não necessariamente ele precisa comprar todo o dinheiro dele, né? Porque eu sempre vou defender a diversificação independente das taxas. Mas, poxa, se o Tesouro IPCA está pagando IPCA mais 7, será que o fundo imobiliário de papel não vai pagar mais? Cara, provavelmente vai, porque ele tem um nível de risco um pouquinho maior, né? Porque ele não tem a garantia soberana do Tesouro Nacional. Mas, assim, se você pegar um fundo imobiliário de papel middle risk, provavelmente ele vai estar pagando IPCA mais 10, IPCA mais 11, porque o benchmark está pagando IPCA mais 7. Um fundo high grade provavelmente vai estar pagando IPCA mais 8, IPCA mais 9. Assim, na essência, na teoria, um fundo imobiliário de papel ele tem que pagar mais do que o Tesouro. Né? Os contratos Então, não ali... compensaria tomar esse risco maior, né? Exatamente. E as próprias instituições que estão precisando desse recurso, né? Porque é um empréstimo, né? Quando a gente fala um fundo imobiliário de papel, é um título de renda fixa. A maioria é um CRI, onde tem alguém que está pegando esse dinheiro e alguém que está emprestando. O fundo empresta e alguém está pegando esse dinheiro. Pô, se essa pessoa, essa instituição está precisando desse recurso, vai ter que pagar mais do que o benchmark. E isso vai passar para o cotista. Né? Então, provavelmente uma carteira bem feita de fundo imobiliário, de papel, por exemplo, vai pagar mais do que o Tesouro. E isso daí é a essência, tem que ser. Quando que não vai acontecer? Quando o fundo imobiliário tiver algum calote, tiver algum problema, e aí você perder uma parte do seu dinheiro. Mas, na essência, ele tem que pagar mais. Por isso que a gente sempre defende a diversificação. Né? Então, poxa, por que eu não vou aproveitar uma taxa do Tesouro, que tem a garantia soberana? Sim, vou aproveitar. Dentro do meu perfil, você vai determinar o valor que você vai colocar. Beleza. Eu, particularmente, até confesso que na minha carteira pessoal, eu não tenho mais do que 20% a 25% em fundos imobiliários. Eu também quero aproveitar o dólar, também quero aproveitar ações, quero aproveitar tesouro. Enfim, eu acho que tem um leque de opções. Sim, acredito que um não exclui o outro, né? Acho que esse é o ponto. Que tem gente que chega, não, que é tudo somente fundo imobiliário. Não, é tudo somente no IPCA+, porque é o imbatível agora, né? Mas o mais 6 era o imbatível, mas depois foi pro mais 7, né? Então, na marcação ao mercado, o cara tava perdendo num curto prazo ali, se ele quisesse se desfazer do título. Aí agora o mais 7 era imbatível, não tem como, e agora tá quase mais 8, né? Chegou a bater mais 8, né? Eu acho que agora não sei se chegou. Agora Talvez tá, lá né, no meio de dezembro talvez tenha batido. Mas isso aí é muito clickbait, né? Poxa, porque aí tem lá a thumb assim, IPCA mais 6, imbatível. Aí passa 3 meses, Teve o foi 7. batível. Exatamente. É porque é aquilo, né? O que a pessoa fez na capa é falar que historicamente é muito difícil de superar, só que não quer dizer que o mais 6 não pode virar mais 7, que o mais 7 não pode virar mais 8, se piorar não pode virar um... Aí eu já acho mais difícil, né? Mas impossível não é, né? Então... Não, e pensar assim, na parte teórica, se você pensar em IPCA mais 6 é bom. Porque, poxa, 6% acima da inflação. Cara, ganho real, né? Sem risco, né? O risco do Estado. Exatamente, né? Então... só que aí foi mais ainda, né? Então, a margem de segurança de comprar hoje é até melhor do que quem comprou antes. Com certeza. E até rolou, né? Tanto na parte dos imobiliários quanto no Ibovespa, um rally recentemente com a expectativa de que o Lula não vai se reeleger agora em 2026, a gente vai ter um fiscal mais ajustado, vai ter uma economia mais resiliente. O que vocês acreditam que pode acontecer aí no ano que vem? E depois, se vocês acreditam que o PT consegue se reeleger ou não? Bom, vamos lá. Eu acho que agora a popularidade do Lula está muito baixa, está lá em 25% de aprovação, mas assim, ele está vindo com novas medidas, está vindo com a questão do IR para quem ganha até 5 mil, tirando um pouco para quem ganha até 7 mil, e ele não vai descansar até conseguir chegar na eleição mais forte. Então, muito provavelmente, eu acho que ele não vai deixar a economia baixar, até lá ele vai manter
os números aquecidos, para a população ter uma visão de que, nossa, as coisas estão indo bem, mas eu acredito e também espero que ele não vai chegar muito forte lá. A direita vai acabar chegando mais forte, muita gente, né, mesmo a população mais pobre, está entendendo que muito do problema que a gente está vivendo hoje vem do fiscal, então vem do governo central. Então eu acho que lá em 2026 a direita vai ganhar, vai ter essa alternância de poder, e aí a bolsa e os fundos imobiliários devem subir bastante, mas aí eles vão subir antes. Uma boa parte vai subir antes, depois eles devem subir mais ainda, mas assim, espero que haja uma alternância de poder. Eu acho que é muito difícil a gente tentar prever um resultado eleitoral político, ainda mais hoje. Outro dia eu ouvi alguém falando que eu acho que fez muito sentido, que se a gente olhar as pesquisas, popularidade do Lula caindo muito, por outro lado, muita gente falando sobre a possibilidade do Tarcísio, que seria o melhor candidato, segundo o mercado financeiro. E aí a pessoa falou o seguinte, olha, no Brasil nunca costuma acontecer muito óbvio. Se muita gente está falando que o óbvio seria o Tarcísio ser candidato e ganhar, provavelmente não será isso. Não sei o que pode ser que aconteça. Enfim, tem todas as cartas e possibilidades na mesa. Acho muito difícil, mas o mercado realmente, a Bolsa de Valores, ele tenta prever esse rally eleitoral por causa da questão fiscal e tudo mais. Eu tenho muita dificuldade de tentar imaginar o que vai acontecer. Infelizmente, não sabendo o que vai acontecer, eu acho que a gente não consegue, a gente não pode dar um all-in em determinada coisa. Então, por exemplo, se determinado político ganhar, a Bolsa de Valores vai disparar. Vou comprar muita bolsa. Cara, não acho que é plausível ir para esse lado. É melhor você continuar respeitando a sua diversificação, as suas caixinhas ali, um pouco de dinheiro fora do país, um pouco de dinheiro no tesouro, um pouco em várias classes. E falando de fundos imobiliários especificamente, eu vejo menos impacto do que no mercado de ações da Bolsa de Valores. Porque ações, quando a gente fala de ações, a gente está falando ali de lucro das empresas, realmente tem um impacto maior das forças políticas. Cara, imóvel é imóvel, né? Ele é imóvel com o governo A, com o governo B, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos no passado, imóvel ele é algo que tem valor no longo prazo. Né? Obviamente tem muita influência do que acontece com a taxa Selic, né? Então se tiver um problema fiscal que piorar, cara, pode dar errado também para os fundos imobiliários, né? Mas é algo que tem valor no longo prazo. E o mercado é cíclico, uma hora ele vai para um lado, uma hora ele vai para o outro. Enfim, eu acho que respeitando a diversificação, respeitando os investimentos, o longo prazo tende a ser benéfico. Eu vejo que